Fala pessoal do YouTube, eu sou o Enem, esse é o canal Matemática Mais. Estamos aí com mais um vídeo, mais uma aula sobre as atividades do PET. Hoje nós vamos resolver as atividades de matemática da semana 2 do PET, volume 7 do nono ano. O último PET, né? Antes do PET avaliativo. E nós vamos aí, né, mais uma vez com essas atividades. Então eu peço que você dê seu like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo, ative o sininho para ficar por dentro das novidades, combinado? Pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver atividades que envolvem as relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? Então seno, cosseno e tangente. E eu achei essa imagem aqui no Google e achei muito interessante, achei por bem, né? Eu já usava esse método. Aqui está muito bem explicadinho. Essas medidas, né? Esses valores de seno, cosseno e tangente têm que ser memorizados, pessoal, dos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis, né? 30, 45 graus, 60 graus. Então, esses valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos, é muito importante que nós tenhamos esses valores na memória, né? Que nós memorizemos esses valores porque vão aparecer frequentemente, né? Em tudo que nós formos fazer envolvendo triângulo, retângulo, relações trigonométricas. Então aqui, ó, como que eu vou fazer para memorizar isso, né? Então aqui nós vamos primeiro ao seno de 30 graus, 45 graus e 60 graus, os ângulos notáveis. Prestem atenção aqui, ó. Aqui começa na sequência 1, 2 e 3. Raiz quadrada em todos os numeradores, né? A raiz quadrada de 1 até desenhei aqui, porque a raiz quadrada de 1 é 1, né? Então não precisa colocar, mas vamos memorizar dessa forma. Raiz quadrada de 1, 2 e 3 e denominador 2. Então, seno de 30, raiz quadrada de 1 sobre 2, né, que é 1 sobre 2, 1 meio. Seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. E seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. 1, 2, 3. O cosseno é o mesmo raciocínio, só que ao contrário. Ó, 3, 2, 1, raiz quadrada e denominadores 2. Então, o cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2, o seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 60, raiz de 1 sobre 2, 1 sobre 2. A tangente é a divisão do seno pelo cosseno, tá? Então, ó, dividir o valor do seno pelo cosseno, racionalizando quando necessário. Se a gente for fazer essa divisão aqui, ó, a tangente de 30 graus é o valor do seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Então vai ficar assim, ó, 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Nós temos aqui uma divisão de frações, né? E quando a gente vai dividir frações, a gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? A gente troca aqui, ó. O 2 vai para cima, o raiz de 3 vai para baixo. Aí multiplica, né? Nós podemos cancelar esse 2 com esse 2 aqui do denominador. E aí nós ficamos com 1 sobre raiz de 3. É isso? Ó, 1 sobre raiz de 3. Mas nós temos aqui uma raiz quadrada no denominador. E isso não é legal, né? Então nós vamos racionalizar esses valores. Nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3. Então, fazendo essa multiplicação, ó, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Aí eu posso fazer aquele esquema, né? Quando eu tenho raiz de 3 ao quadrado. Não é isso? Eu posso cancelar o índice com o expoente e eu fico apenas com o 3, certo? Então, vou ficar com raiz de 3 sobre 3, que é o resultado que está aqui, ó.
raiz de 3 sobre 3, o valor racionalizado para podermos tirar, né, esse radical aqui do denominador. Então fica raiz de 3 sobre 3, certo? Multiplica o numerador e o denominador por raiz de 3. Aqui a tangente de 45 é tranquilo, né? Temos aqui o seno e o cosseno de mesmo valor. Quando eu tenho um número dividido por ele mesmo, o resultado é 1. E tangente de 60 graus, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, fico com raiz de 3, certo? Então vamos às atividades. Seguindo os dados acima, calcule a tangente de 60 graus e depois preencha a tabela a seguir. Então aqui, ó, a tangente é o seno dividido pelo cosseno, raiz de 2 sobre 2 dividido por meio. A gente multiplica, né, a primeira fração pelo inverso da segunda. Podemos cancelar esse 2 com esse 2 e ficamos com raiz de 3, que em decimal aproximadamente 1,73. Aqui nós temos os valores já em decimal, né? Então, o seno 0,86 e o cosseno é meio, né? Seno dividido pelo cosseno, fazendo essa divisão, 1,73. Coloquei aqui, né, a tabelinha dos valores notáveis, dos seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, né? Enquanto vocês não memorizam, vocês não têm isso em memória, mas vamos esforçar para memorizar esses valores, né, utilizando esse método, para facilitar o nosso trabalho aqui. Então, o seno de 30 graus é igual a 1 meio, em decimal 0,5. O seno de 60 graus, raiz de 3 dividido por 2, quando faço a conta, né, faço a divisão, aproximadamente 0,866. O cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,866. O cosseno de 60 graus, 1 meio, que é igual a 0,5 em decimal. E a tangente de 30, que é igual ao seno dividido pelo cosseno, né? Aquela continha que nós fizemos lá. Raiz de 3 sobre 3, que equivale a aproximadamente 0,577. E a tangente de 60, raiz de 3, que é aproximadamente 1,73. Para relembrar as razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, que estão destacadas abaixo, calcule o valor da medida x em cada uma das figuras a seguir, considerando a representação esquemática fora da escala. Então, seno de alfa, cateto oposto dividido pela hipotenusa, cosseno de alfa, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tangente de alfa, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente de alfa. Seno dividido pelo cosseno. Então aqui nós temos no triângulo retângulo, na letra A, nós temos aqui a medida da hipotenusa, né, o ângulo de 30 graus que está marcado aqui. Nós temos a hipotenusa e a medida do cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que vale x. Nós vamos determinar essa medida de x aqui. Nós podemos, se nós temos o cateto oposto e a hipotenusa, nós podemos trabalhar com seno de 30, né? Esse ângulo aqui também é fácil de determinar a medida do ângulo do vértice B, porque nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. No caso aqui o triângulo retângulo, né, esse ângulo é 90. Se nós temos um ângulo de 30 aqui, para completar 60, esse ângulo do vértice B só pode valer, para completar 180, aqui só pode valer 60. Né? Então, nós poderíamos também determinar a medida do lado x a partir do vértice B aqui, né? Calculando o cosseno de 60 graus. Mas, como está marcado 30 aqui, vamos pelo seno de 30 graus, né?
aqui a nossa tabelinha. Então, seno de 30 graus é igual a meio. Vocês podem observar que o cosseno de 60 graus também é igual a meio, né? Então, tanto faz a gente calcular pelo seno de 30 ou pelo cosseno de 60. E nós vamos igualar aqui, né? O seno de 30 é igual a meio, que é igual à medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Cateto oposto x, hipotenusa 20. Então, aqui é só fazer regra de 3, né? 2 vezes x é igual a 1 vezes 20. 2x igual a 20, x igual a 20 dividido por 2, que é igual a 10 centímetros. Então, a medida do x aqui, do lado x, 10 centímetros. Aqui nós temos um ângulo de 60 graus determinado aqui. Nós temos a medida da hipotenusa e nós temos a medida do ângulo adjacente, do lado adjacente, né, do cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Então, nós podemos trabalhar com o cosseno de 60 graus, que também vale 1 sobre 2, igualando a medida do cateto adjacente à medida da hipotenusa. Fazendo as multiplicações aqui, regra de 3, 2 vezes x igual a 1 vezes 8. 2x igual a 8, x igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4 centímetros. Medida x aqui. Aqui no triângulo C, nós temos um ângulo de 60 graus determinado. Nós temos o lado oposto a esse ângulo de 60 graus e nós temos a medida da hipotenusa, que é x, né? Então, nós vamos trabalhar com o seno de 60 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2, que vale aproximadamente 0,866. Aqui eu coloquei em decimal para facilitar a nossa conta aqui, que é igual a 12, né, cateto oposto, dividido por x, que é a medida da hipotenusa. Então, fazendo as multiplicações aqui, né, em diagonal, regra de 3, nós ficamos com 0,866 vezes x igual a 12. X, então, será igual a 12 dividido por 0,866, que será igual, né, a aproximadamente 13,85 centímetros. Letra D, nós temos aqui a medida da hipotenusa, né, do ângulo, o ângulo de 60 graus determinado aqui, a medida da hipotenusa, que é oposto ao ângulo reto, o lado oposto, e o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Então, cateto adjacente e hipotenusa, nós podemos trabalhar com o cosseno de 60 graus, que é igual a meio. Cosseno de 60 é igual a meio, que é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa, 10 sobre x. Então, vamos ficar com 1 vezes x igual a 10 vezes 2. X igual a 10 vezes 2, x igual a 20 metros, né? Que a medida aqui está em metros. Aqui no triângulo E, nós temos um ângulo A determinado aqui, de 30 graus. Temos a medida do cateto oposto a ele e a medida da hipotenusa x. Então, cateto oposto e hipotenusa, seno de 30 é igual a meio, que é igual a 3, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é x. Fazendo regra de 3, x igual a 2 vezes 3, x igual a 6 metros. Medida do x, 6 metros. Aqui no triângulo F, aqui nós temos dois ângulos determinados aqui. Então, nós podemos calcular pelo seno, pela tangente de 30, né? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou pela tangente de 60. Vai dar o mesmo valor, né? Tem que dar o mesmo valor para x, né? Então, vamos fazer pelo ângulo de 30 graus, né? Nós sabemos que a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3.
que é igual ao cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente, 5 raiz de 3 metros. Fazendo aqui, né, as multiplicações, 3 vezes x vai ser igual a 5 raiz de 3 vezes raiz de 3. Ó, multiplicando aqui, um pelo outro aqui em diagonal. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3, né? Que nós ficamos apenas com o 3. Né? Se eu extrair a raiz quadrada de 3 aqui e multiplicar pela raiz quadrada de 3, eu vou obter exatamente o valor 3. Então, 3x igual a 5 vezes 3, 3x igual a 15, x igual a 15 dividido por 3, que é igual a 5 metros. Certo? Então, nós descobrimos um valor x aqui, né, para esse cateto aqui, igual a 5 metros. Calculando agora pelo ângulo de 60 graus, pela tangente do ângulo de 60 graus, que é igual a raiz de 3, nós ficamos com o cateto adjacente, o cateto oposto a 60, que é 5 raiz de 3, dividido pela medida do cateto adjacente, que é x. Então, nós ficamos com raiz de 3 vezes x igual a 5 raiz de 3. Certo? Então, para determinar o valor de x, nós vamos colocar essa raiz de 3 que está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, x será igual a 5 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1, né, pessoal? Nós podemos cancelar, né? Um número dividido por ele mesmo é igual a 1. 5 vezes 1, 5. Então, x igual a 5 metros. Né? O mesmo valor, tanto calculando pelo ângulo de 30 graus ou pelo ângulo de 60 graus. A figura abaixo, que está representada fora da escala, mostra um barco partindo do ponto B em direção ao ponto C, levado por uma forte correnteza, segundo um ângulo de 60 graus. Se a largura do rio é 120 metros, qual é a distância percorrida pelo barco até o ponto C? Então, nós vamos calcular essa distância aqui, né, do ponto B até o ponto C, né, que nós não sabemos, mas nós temos aqui a largura do rio, que é igual a 120 graus, né, que está formando um ângulo reto aqui com a outra margem do rio, e nós temos o trajeto do barco aqui que foi desviado em 60 graus. Né? Então, ele foi do ponto B até o ponto C, seguindo um ângulo de 60 graus com essa medida aqui de 120 metros. Então, nós temos aqui o cateto adjacente a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Né? Esse trajeto do barco aqui seria a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, se nós temos o cateto adjacente à hipotenusa, nós vamos trabalhar com o cosseno de 60 graus, que é meio, que é igual ao cateto, a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa, que é x, 120 sobre x. Então, x igual a 120 vezes 2, x igual a 240 metros. Então, a distância que o barco percorreu nesse trajeto, 240 metros. Número 4. Uma pessoa observa o ponto mais alto de um mastro, ponto A, sob um ângulo de 30 graus. Né? Esse ângulo aqui. Considerando que a distância entre a pessoa e o mastro da bandeira no chão, segmento BC, é de 25 metros, e que a distância dos olhos dela ao chão, segmento DC, é de 1,8 metros, calcule a medida aproximada da altura do mastro. Então, nós temos aqui, né, a partir do ponto dos olhos da pessoa, né, de 1,8 metros, um triângulo retângulo formado com o mastro da bandeira e o seu ângulo de visão, né, que ela estava olhando o ponto mais alto aqui, que é o ponto A. Então, nós temos aqui um ângulo de 30 graus. Essa medida aqui, que é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, que é 25 metros. E nós vamos calcular essa medida aqui. Né? Primeiramente, nós vamos calcular essa medida aqui, ó,
que vai do ponto, né, do nível dos olhos da pessoa até o ponto mais alto do mastro aqui. Nós vamos chamar essa medida de x, que será o nosso cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, cateto oposto e cateto adjacente, tangente de 30 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 3, que é aproximadamente 0,577, que nós vamos igualar a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente, certo? Então, nós ficamos com x igual a 25 vezes 0,577. Fazendo esse cálculo, aproximadamente 14,42 metros, certo? Então, nós determinamos a medida desse ponto aqui até o ponto mais alto, que é a medida x. Mas está pedindo para calcular a altura, a medida aproximada da altura do mastro, né? A altura do mastro tem mais esse pedaço aqui, que corresponde à altura dos olhos da pessoa que estava olhando, né? Então, nós vamos... Essa medida aqui, ó, ela é essa medida de x aqui que nós calculamos, mais a altura dos olhos da pessoa, que é de 1,8 metros. Então, a altura do mastro, 14,42 mais 18, que é igual a 16,22 metros, aproximadamente, né? Que seria aproximadamente. Então, está aí a altura aproximada do mastro da bandeira, né? Vamos colocar um sinal de aproximado aqui, né? Então, está pronto o nosso cálculo, a nossa conta. Obrigado pela atenção, pela preferência. Convido você a continuar conosco no canal Matemática Mais. Combinado?